Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao evento Pesquisar é Preciso. Esse evento, então, que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação vem realizando durante o nosso período de isolamento, destacando e apresentando temáticas e projetos de pesquisa da nossa universidade. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber o professor Dr. Paulo Henrique Godoy, que vai falar sobre investigações utilizando bases de dados secundárias e vinculação probabilística, o linkage. Eu queria, para quem ainda não participou de nenhum evento, dar alguns avisos para o nosso bom andamento. Todos estão com os microfones desligados e a gente pede que assim se mantenham durante a apresentação do professor Paulo, para evitar qualquer tipo de ruído, para não atrapalhar a apresentação do nosso palestrante. Ao final, então, da nossa conferência, a gente vai abrir espaço através do nosso chat para quem quiser fazer algum tipo de comentário, alguma pergunta, quiser, de repente, conversar um pouco com o professor Paulo sobre a temática. E aquelas pessoas também, depois, ao final, que desejarem certificado de participação, podem colocar o seu nome completo e o seu e-mail, que nós, da diretoria de pesquisa, enviaremos, então, para o endereço indicado, o certificado de participação. Eu já queria, antes de passar a palavra para o professor Paulo, divulgar a nossa agenda. Então, a partir do mês de setembro, os nossos eventos vão acontecer apenas às terças-feiras, para quem vinha acompanhando a gente com frequência. Então, na terça-feira, nós vamos ter a palestra Ver, Escutar e Escrever, conversando sobre os múltiplos desafios da pesquisa em antropologia. A gente vai ter a professora debatedora, a professora Ludmila Moreira Lima, da Unirio, e que fez um convite para ampliar a nossa discussão com a professora Kátia Centro de Semelo, da UFRJ, e uma temática bastante interessante também dentro da nossa universidade. Bem, eu queria então apresentar o professor Paulo. O professor Paulo é professor adjunto da Escola de Medicina, com graduação em Medicina, mestrado e doutorado na área de cardiologia. Tem experiência também com ênfase em especialidades de cardiologia e terapia intensiva, atuando nas temáticas principais de clínica cardiológica, epidemiologia das doenças cardiovasculares e também avaliação de tecnológica de saúde. Professor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade em participar conosco e contribuir, e eu passo, então, a palavra para a sua apresentação. Perfeito, Anderson. Eu agradeço o convite, né, da Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Ensino, através da sua pessoa, nosso diretor de pesquisa, dizendo que é um prazer estar aqui, para que a gente possa mostrar um pouco do que nós realizamos, que é parte de uma linha de pesquisa, que obviamente se estende a essa universidade. Eu vou, então, começar, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, então, esse é o nosso tema, que nós acordamos, são investigações utilizando bases de dados secundárias em vinculação probabilística. Eu vou falar um pouquinho sobre o linkage e vou mostrar alguns trabalhos que nós realizamos com isso. Eu acho que é importante, até no sentido de responder a pergunta, né, que a Pró-Reitoria faz, ou seja, pesquisar é preciso, entender o que nós temos. O que nós temos, por exemplo, quando a gente se propõe a avaliar uma prática clínica, algum medicamento, algum procedimento ou mesmo diagnóstico. Então, nós temos estudos ainda poucos estudos de boa qualidade que focam principalmente a eficácia e a efetividade comparada de alternativas de tratamento, sejam medicamentos, procedimentos, clínicas invasivas, principalmente em diferentes momentos na história natural da doença. Por quê? Porque a gente sabe que o aspecto epidemiológico de determinadas doenças, elas modificam ao longo do tempo. E isso a necessidade de monitoração dessas doenças, a necessidade de verificação de desempenho desses procedimentos e determinados medicamentos que são incorporados, e que muitas vezes a gente busca essa resposta, ela precisa estar em alguns estudos. E a gente encontra poucos estudos que focam isso em termos de eficácia e efetividade comparada. Há poucos estudos, como eu acabei de dizer, monitorando o desempenho de alternativas para tratamentos.
E o que nós utilizamos muitas vezes para responder isso? Nós utilizamos estudos randomizados, comparando alternativas de tratamentos. Informações para decisões clínicas, elas são geralmente baseadas nos ensaios clínicos randomizados, que obviamente são padrão ouro, mas que geralmente envolve indivíduos com perfis de diferentes conotações, diferentes contextos do mundo real, que a gente encontra, por exemplo, na prática clínica. E excluem problemas inerentes aos tratamentos que existem e que nós encontramos no dia a dia da nossa prática clínica, que é o chamado mundo real. Então, extrapolar, às vezes, a efetividade de intervenções que são observadas em ensaios clínicos randomizados para uma população do mundo real pode não ser apropriado. Por quê? Porque esses ensaios clínicos randomizados, eles são e devem ser assim, controlados. E muitas vezes esse controle que é necessário para a realização do estudo, quando ele chega ao chamado mundo real, a gente se depara com dificuldades que a gente não encontra lá no estudo que a gente lê. Então, como responder a essas questões? Como responder, por exemplo, quando eu estou diante da prática clínica para um determinado diagnóstico e que eu quero saber a evolução, por exemplo, de indivíduos que estão com esse diagnóstico? Como eu faço para ver o desempenho de um determinado procedimento que eu escolhi fazer ao longo de um tempo? Ou o desempenho de uma determinada medicação em que eu fiz para o meu paciente e eu desejo saber esse desempenho ao longo do tempo, né? Não só da utilização, mas pós-utilização. Como é que eu respondo isso? Eu tenho que ir a outros estudos, né? A outros tipos de estudos que não sejam ensaio clínico e que se aproximem mais do meu mundo real, vamos chamá-los assim, às vezes eu não gosto muito dessa expressão, mas é a expressão mais utilizada, é o real world, né? Utilizada em muitos artigos, que se aproxima então mais desse mundo real, mais da minha prática clínica, vamos colocar. E eu sei que tem pessoas aqui que não fazem pesquisa, eu já olhei ali que tem muitos alunos, então por isso eu estou tentando colocar e fazer essa conexão entre a pesquisa e a prática, né, que ela existe e é importante que a gente saiba que existe. Então, dentro desse contexto, eu preciso buscar outros estudos, por exemplo, como estudos de corte, que permite um acompanhamento, e aí talvez eu tenha a resposta para a efetividade de um determinado procedimento, as séries históricas, que também estão dentro desse contexto, e dentro desse tipo de estudo, eu encontro o quê? Bases de dados. Bases de dados que são primárias e bases de dados que são secundárias. Elas estão dentro do método muitas vezes, desses estudos. E quais são as diferenças entre essas bases? As bases de dados primárias, elas são aquelas produzidas diretamente pelo pesquisador. Ou seja, aqui eu tenho um objeto de pergunta e a partir deste objeto da pergunta, eu faço a minha base de dados, eu construo a minha base de dados com variáveis que vão responder àquele objeto de pergunta. Então, essa é uma base de dados primária. E qual a diferença da base de dados secundária? A base de dados secundária eu já a encontro, ou seja, pronta. Ela traz a informação agrupada, uma informação que foi previamente organizada para objetivos diversos. Muitas vezes objetivos que fogem da pesquisa, como, por exemplo, objeto de auditoria. Então, o que é necessário nesse momento? É necessário que eu conheça aqui a minha base de dados, para saber, diferente da base de dados primária, se ela irá responder à minha pergunta. Então, essa é a diferença entre a base de dados primária e a base de dados secundária. Uma eu construo e a outra já é construída. E olhar para elas precisa ser diferenciado. E aí, só para a gente entender o que é um banco de dados, e hoje se fala em Big Data, né, que é o que a gente trabalha, né, bancos com um número grande de informações. O que é o banco de dados? E aí eu trago várias definições desde a década de 80, como a de Shu,
que data de 1985, que cita que um banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si. E é isso mesmo, né? A gente tem a definição de Bates, nos anos 2000, que é um banco de dados, ele cita que um banco de dados é uma coleção de dados operacionais armazenados, usados para aplicações de uma determinada organização. Também é isso. E a definição que eu mais gosto, que é de Elmazuri e Navate, também de 2000, que cita que um banco de dados é uma coleção de dados relacionados. É isso mesmo. Representando, veja bem, do início lá do nosso discurso, representando algum aspecto do mundo real, milimundo ou universo de discurso. Ou seja, se aproxima do que a gente quer para responder à nossa indagação, lá, às nossas questões inerentes à prática clínica. Logicamente coerente, com algum significado, então ele foi produzido com algum objetivo, projetado, construído e gerado, povoado, ou seja, alimentado para uma aplicação específica, como bem eu disse, pode ser até para finalidades de auditoria. Então, essa definição, ela diz bem para a gente o que é um banco de dados e o que é uma base de dados. E o que nós temos no Brasil em termos de bases de dados para nós realizarmos pesquisa, entre vários outros? Nós temos as autorizações de internação hospitalar, que são bases inerentes à autorização de internação em todos os hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde. Nós temos Sistema de Informação de Mortalidade, que é o conjunto das declarações de óbitos, né, também de todo o país. O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, né, que declara as certidões. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM. E nós ainda temos bases de dados ambulatoriais. E o que é importante para cada uma dessas bases? É muito importante que nós venhamos a conhecê-las antes de começar a trabalhar. Para quê? Para justamente saber se ela responde ou não o objeto da nossa pergunta. O que nós temos no Brasil? Então, nós temos no Brasil todas essas bases que eu citei dentro do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. E nós temos essas bases, né, inerentes aqui à esquerda também de vocês, nós temos lá informações de saúde, indicadores de saúde. A gente fica clicando em cada uma dessas, eu estou aqui sem, eu não sei se aparece aqui o meu cursor, mas a gente clicando em cada um desses tópicos, nós vamos ter acesso a uma determinada base. Então, por exemplo, se eu quero a base da IH, eu clico aqui em rede assistencial e ele vai aparecer lá, para eu selecionar a base de autorização de internação hospitalar, né? Aqui, epidemiológicos e morbidade, eu tenho acesso a sistema de informação de mortalidade. E aí isso me permite escolher, né? Me permite escolher, por exemplo, aonde eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com uma região, eu vou trabalhar com uma unidade de federação, ou eu vou trabalhar com todo o Brasil e suas unidades de federação. Outra coisa importante é nós sabermos o que essas bases elas informam e quais são as informações que elas contêm. Então, quando eu clico aqui em cada um desses itens para acessar, por exemplo, vamos dar exemplo, eu vou pegar essas duas bases como exemplo, a autorização de internação hospitalar e o sistema de informação de mortalidade. Quando eu acesso aqui para qualquer uma dessas bases, o que eu tenho? Eu tenho dados que são chamados dados consolidados, ou seja, são variáveis selecionadas pelo DataSUS através desses documentos de autorização de internação hospitalar e das declarações de óbito que chegam ao sistema de informação de mortalidade. Ele consolida determinadas informações e as coloca disponíveis para qualquer indivíduo, seja um indivíduo que é leigo e queira consultar isso, seja um professor, um pesquisador, um médico, qualquer indivíduo consegue consultar aqui essas informações que estão consolidadas. O que são informações consolidadas? Por exemplo, eu vou trabalhar com o sistema de informação de mortalidade. O que eu tenho em relação ao óbito ali, além de sexo, obviamente faixa etária, eu quero saber as causas dos óbitos. O que eu vou ter nas bases consolidadas do sistema de informação de mortalidade? A causa básica, que é gerada através de uma regra.
uma regra que é aplicada através das linhas de declarações de óbito. Na linha, a gente tem a linha A, B, C e D da declaração de óbito. Então, essa informação ela vai estar ali consolidada através da causa básica, e é ela que eu vou trabalhar. Ah, mas e se eu estou trabalhando com uma doença que é menos frequente? E, para mim, é interessante olhar menção a esta doença. Eu vou conseguir trabalhar com dado consolidado? Não. Porque para eu olhar menção a esta doença, eu preciso recorrer às linhas da declaração de óbito. A, B, C e D. E aí eu tenho isso no dado consolidado? Não. Ah, mas eu posso conseguir isso através do DataSUS? Posso. Aqui, ao meu lado esquerdo, eu tenho uma parte escrita aqui, ó, serviços. Dentro dessa parte de serviços, clicando, ela também permite acesso ao sistema de informação de mortalidade e permite acesso ao sistema assistencial ASA e AGAS. E quando eu clico ali, aí sim eu tenho essas bases que são chamadas bases individuais. Eu tenho ano a ano cada uma dessas bases, ano a ano, mês a mês. É mais trabalhoso, mas nelas sim, eu tenho um maior número de informações, eu tenho um maior número de variáveis, tanto para ASA e AGAS, quanto dentro do sistema de informação de mortalidade. Então, eu consigo tudo isso. A única coisa que eu não consigo aqui, obviamente, são bases de dados identificadas. Se eu preciso trabalhar, e eu vou mostrar ao final 2 trabalhos em que nós fizemos com bases de dados identificadas, aí eu preciso recorrer ao DataSUS para fazer a solicitação dessas bases para trabalhar com elas. Então, eu tomei como exemplo, eu disse 2 bases, autorização de internação hospitalar e o sistema de informação de mortalidade, até porque os trabalhos que eu vou mostrar têm a ver com elas. Essas bases, vamos começar pela autorização de internação hospitalar. No Brasil, elas são as bases mais abrangentes de informações, principalmente para procedimentos terapêuticos. Então, se alguém deseja trabalhar com procedimento terapêutico, procedimento, não estou falando medicação, né? Procedimento, ela é uma boa base. Por quê? Porque ela é uma base realizada com o objetivo de auditoria. É a partir dela que o hospital justifica a sua remuneração. A remuneração que foi cedida para ele. É através disso. Então, uma base que contempla isso, ora, para ela é importante que não falte um procedimento que seja realizado, porque vai justamente justificar isso. E é para isso que ela foi feita e é por isso que eu preciso conhecê-la. Então, se ela vai fornecer, então, se eu quero trabalhar com procedimentos, se o indivíduo realizou ou não um procedimento, essa é uma boa base. Consigo trabalhar com o diagnóstico dela? Em alguns diagnósticos. E depende, eu preciso reconhecer quais são os diagnósticos que eu quero trabalhar e ver se eles estão bem contemplados dentro dessa base de internação, de autorização de internação hospitalar. Então, elas privilegiam informações relevantes para os aspectos financeiros de remuneração do serviço de saúde, como eu disse, são escassas as informações clínicas associadas aos procedimentos. Então, o professor Anderson me apresentou e falou que eu sou cardiologista, eu vou dar os exemplos baseados aqui na minha especialidade. Então, se eu, por exemplo, estou querendo saber alguma informação sobre angioplastia e eu quero saber a seguinte informação, aonde essa angioplastia foi realizada, em que vaso uma angioplastia foi realizada, o vaso coronariano, essa informação eu não tenho nas AIHs. Então, se esse é o meu aspecto de pesquisa, lá eu não encontrarei. Eu vou ter que partir para outros recursos, talvez viabilizar um trabalho em prontuário, se isso não for muito extenso. E se eu puder colher algumas amostras em termos de hospitais que tenham esses prontuários que estejam vinculados ao Sistema Único de Saúde. Então, esse é um exemplo de reconhecimento. E outra coisa também importante, outro aspecto importante, é que ela só registra os óbitos, obviamente, que ocorreram dentro do hospital. A outra base que eu falei que ia tomar como exemplo é a base do Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM. Então, ela contempla
todas as declarações de óbitos, né? Essas declarações de óbitos, elas são mandadas, enviadas para o Sistema de Informação de Mortalidade a nível municipal, estadual e, posteriormente, Brasil. E entre outras informações que ela fornece a data do óbito, que é importante para a gente, a causa básica e outras causas de morte registradas no atestado de óbito, desde que eu trabalhe com as bases de dados individuais. Se eu trabalhar com a base de dados consolidada, eu vou ter somente a causa básica. Então, eu preciso reconhecer isso, eu preciso conhecer a base com a qual eu estou trabalhando. A qualidade das informações ela é um pouco melhor do que das AIHs, digamos assim, principalmente no que diz respeito à causa do óbito, né, que seria o diagnóstico nas AIHs, porque ela é uma base que ela visa vigilância epidemiológica. Né? Então, é feita uma busca ativa por esses sistemas de mortalidade, desde o município, passando pelo estado, principalmente, é feita uma busca ativa no sentido de refinar todas essas informações. E ela permite estender o período de observação para além da internação, se nós tivermos um identificador único, ou seja, um mesmo identificador que esteja na base da autorização de internação hospitalar e no sistema de informação de mortalidade. Esse aqui eu coloquei só para exemplificar, né, é uma declaração de óbito. Aqui estão as 4 linhas que eu falei, A, B, C e D, e aqui eu tenho a linha 2, que faz menção a causas que podem ter levado, né, podem ter contribuído, causas contribuintes aos óbitos. Né? A causa básica leva em consideração essas 4 linhas e é aplicada uma regra sobre ela, que gera a causa básica lá no sistema de informação de mortalidade. E o que nós temos no mundo, né, se as pessoas acham ruim as nossas bases de dados? E eu digo que elas não são, muito pelo contrário. Quando a gente vai para fora e conversa com outras pessoas que também trabalham em outros países com bases de dados, como nós trabalhamos aqui no Brasil, a impressão delas sobre nossas bases de dados e disponibilidade, inclusive, dessas informações é muito boa. Então, aqui na França, a gente tem aí um aspecto bem semelhante ao que nós temos lá do DataSUS, né? São bases de dados públicas do sistema de saúde e que é transparente para também qualquer indivíduo acessar através aqui do site deles. E eles também, como a gente, utilizam essas bases para diferentes domínios, né? Para epidemiologia, para cuidados, para pesquisas, né? Em epidemiologia, lá em montagem para sustentar determinados cuidados e até para avaliação de novos medicamentos, avaliação tecnológica em saúde, principalmente. O que a gente tem também no mundo em relação à base de dados, eu vou dizer do que eu conheço, né? No Canadá, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 canadenses e eles falavam para mim o seguinte: Paulo, a única coisa que nós conseguimos fazer em conjunto entre as províncias no Canadá é o censo, porque as demais informações que às vezes a gente busca para contemplar todo o país é muito difícil, porque as províncias elas têm uma autonomia muito grande, são muito fechadas e essas informações elas não são tão compartilhadas, né? Então eles brincavam assim, que a única coisa que eles conseguiam fazer ali em comum era o censo em relação ao país, e que outras coisas eram mais difíceis, não impossíveis, mas eram mais difíceis, por conta disso que eu citei. Em Portugal, eles têm 2 bases de dados que são bem parecidas com a nossa. Uma é a GDH, que é o Grupo de Diagnósticos Homogêneos, que seria semelhante à nossa AIH, mas a GDH deles é melhor, principalmente no que concerne a diagnósticos. Esses diagnósticos são melhor elaborados, né? E são também, digamos assim, a busca em torno desses diagnósticos para que eles estejam na base é mais bem feita, muito mais bem feita do que a nossa aqui no Brasil. E também os diagnósticos secundários nessas bases de grupos diagnósticos homogêneos deles são muito mais bem feitas do que a nossa. Praticamente a gente não consegue trabalhar com diagnósticos secundários nas AIHs. O CICO seria semelhante ao nosso sistema de informação de mortalidade, ao sistema de informação de certificados de óbitos deles.
E aí a gente pode falar, então, mas lá é melhor e tal. Não. Para vocês terem ideia, o ciclo, até bem pouco tempo, estava no papel. E esse estava no papel não tem muito tempo não, é menos de 10 anos, né? Agora eles evoluíram mais e aí eles colocaram o ciclo até no âmbito agora online e os médicos no hospital, eles podem acessar quando algum paciente vem ao óbito lá e eles acessam e colocam lá as causas de óbitos desses indivíduos. Mas isso começou a melhorar agora. O nosso sistema de informação de mortalidade aqui já vinha há bem mais tempo organizado do que eles lá. E na Áustria também, eu tive a oportunidade de olhar, eu conversei com a pessoa que era responsável por esse sistema, né, na Áustria. Lá é um sistema de cooperativa, é um sistema público. Agora, um enorme problema para você poder conseguir essas informações dessas bases. Por quê? Porque tem uma forte influência dos sindicatos que atuam ativamente dentro do sistema e impede, muitas vezes, que essas informações sejam acessadas, né? Sejam cedidas. Tá? Então, só para a gente ver que o que a gente tem aqui é uma gama de informações que precisa ser melhor utilizada. Bom, passando da base de dados para vinculação, né, essa seria talvez a melhor tradução atual, né, seria a vinculação entre bases de dados, que é o linkage. Nós temos um método que é determinístico, que é o método, por exemplo, que existe na França, né? Ou seja, você tem um identificador único, comum a todas as bases de dados, né? Então lá o indivíduo ele tem, que seria aqui o que? O nosso cartão SUS. O cartão SUS tem lá o númerozinho e esse número, em princípio, deveria vir em todos os exames que a gente faz, em todos os ambulatórios que a gente frequenta e deveria também estar no atestado de óbito, na declaração de óbito, que agora até tem o número lá para ser colocado, né? Tem o espaço lá para ser colocado esse número do cartão SUS. Mas não era assim, isso ainda é muito recente. Na França é fácil você encontrar. Por quê? Porque o indivíduo tem esse identificador único, ele pode ter feito um procedimento em Paris e ter se mudado para Lyon, e quando ele vai ao médico lá, né, em Lyon, o novo médico dele, ele tem acesso através desse identificador único a tudo que ele fez, e obviamente isso também, quando o indivíduo lá morre, isso consta lá no atestado de óbito dele. Então é fácil. Então você tem um identificador único comum a todas as bases que você consegue acessar. Aqui no Brasil nós não temos isso. Então, para ter acesso, por exemplo, você quer, digamos que você queira avaliar um determinado procedimento. E aí o indivíduo internou e fez esse procedimento. Ok, eu sei se ele morreu ou não depois do procedimento, até a data de alta dele, ou óbito, dentro da internação. Mas se eu quero olhar além disso, por exemplo, para avaliar efetividade, o desempenho desse procedimento, eu tenho que recorrer a outra coisa. Eu preciso recorrer a uma base que me dê informações pós-internação. A única maneira de você fazer das maneiras, ou talvez a única de você realizar isso, é justamente utilizando o quê? O sistema de informação de mortalidade. E aí eu vou precisar fazer uma vinculação de probabilidade de que o indivíduo que foi internado em uma determinada data pela IH seja o mesmo indivíduo que esteja lá no sistema de informação de mortalidade. Então, ele faz uma utilização conjunta de campos comuns presentes em ambas as bases, com o objetivo de identificar qual é a probabilidade desse par de registro, ou seja, a probabilidade de que o indivíduo da IH seja o mesmo indivíduo do sistema de informação de mortalidade. Como é que essa vinculação ela pode ser feita? Ela pode ser feita através de vários programas. Eu utilizo um programa chamado RecLink. E eu comecei a utilizar desde o RecLink 2. Aí foi o RecLink 2, o RecLink 3 e hoje nós temos o Open RecLink. Eles foram uma ferramenta que foi sendo aperfeiçoada e hoje a gente consegue trabalhar e vincular até bancos maiores. E quem desenvolveu isso foi o Kenneth e a Cláudia Medina, que são pessoas extraordinárias e que compartilham esse conhecimento.
E foi assim que eu adquiri a expertise em trabalhar com essa ferramenta. Mas existe também a possibilidade de você fazer essa vinculação probabilística, e eu também já tive experiência com isso, através de pacotes estatísticos, como Stata. Também já trabalhei com Stata fazendo essa vinculação probabilística. Você precisa fazer um script para isso. E aí a gente pegou o script desse autor aqui, o Michael, né, na época, para poder realizar. E o R, esse eu ainda nunca mexi, mas eu sei que ele também tem uma rotina para linkage. Tá? O HackLink, o Open HackLink hoje, ele é um programa público, ele é aberto, qualquer pessoa pode entrar na página dele, pode baixar e utilizar. O que então essa vinculação probabilística ela faz? Né? Ela inclui uma vinculação de todas as bases de dados dentro de um período que se queira estudar. Né? Então, de todos os procedimentos nas pessoas, em determinado período, regiões, todos os óbitos a partir das datas de internações até o período desejado ou disponível, porque essas bases de dados também elas têm uma disponibilização. 3 variáveis são fundamentais se considerar, seja qual for o programa, a ferramenta que você vai utilizar para fazer essa vinculação. O nome completo do indivíduo, o sexo e a data de nascimento. Essas são primordiais. É claro que você pode e deve trabalhar com outras variáveis, como, por exemplo, o endereço. Por que eu digo isso? Quando esses pares, vamos começar a chamar assim, eles são formados, né, o par, por exemplo, do indivíduo que está lá na IH e que também está no SIM, então formou um par que a gente chama de par verdadeiro, porque a gente está considerando que, em princípio, é o mesmo indivíduo. Digamos, essa ferramenta, elas atribuem um score quanto à probabilidade desse indivíduo ser o mesmo. Quanto maior esse score, maior a probabilidade. Mas, às vezes, você olha lá, scores que são mais baixos e ficam numa área que a gente chama de área cinzenta. E aí você vai lá olhar essa área cinzenta, porque, às vezes, você consegue resgatar algum par verdadeiro. E quando você olha isso, você vê, por exemplo, uma alteração que pode ser simplesmente uma alteração de digitação. Um indivíduo, por exemplo, que nasceu no dia 5 de abril e foi digitado como 4 de maio, ou seja, trocou um dígito, inverteu o dígito. Mas aí você olha, o nome é o mesmo, o sexo é o mês, a data o ano de nascimento, tudo o mesmo e tudo batendo, só aquilo ali que causando um score mais baixo, e você fala, nossa, tem probabilidade enorme de ser um par. Quando eu tenho o endereço e olho para o endereço desse indivíduo, e o endereço está na IH e está também no sistema de informação de mortalidade, e aí eu olho a mesma rua, o mesmo número, às vezes tem número, e mesmo bairro, olha, aumenta a minha probabilidade de que esse indivíduo seja a mesma pessoa. E aí ele sai da área cinza e passa para um par verdadeiro. Então, quanto mais variáveis eu tiver e eu puder selecionar para identificar esse indivíduo, melhor. Eu dei exemplo aqui, e o relacionamento, isso é trabalhoso, né? Tem que gostar de trabalhar com bases de dados, é trabalhoso, não é difícil, mas é trabalhoso. Esse relacionamento é feito ano a ano. Eu dei um exemplo aqui de AIH de 2006 a 2010, relacionada com o Sistema de Informação de Mortalidade de 2006 a 2011. Então, é importante que você defina sempre um ano posterior ao ano ao último ano, por exemplo, da AIH. Então, se eu vou trabalhar com a AIH do ano de 2006 a 2010, eu vou relacionar com o Sistema de Informação de Mortalidade de 2006 e 2011. Se eu vou trabalhar com o SINASC, a mesma coisa. Tá? Eu sempre relaciono um ano depois. Né? E aí, então, eu vou relacionando isso, vou vinculando isso ano a ano. Ou seja, a AIH de 2006, ela tem que ser vinculada à AIH de 2000, ao SIM de 2006, 2007, 8, 9, 10 e 11. A AIH de 2007 tem que ser vinculada com 2007, 8, 9, 10 e 11, até eu chegar ao último ano da AIH que eu quero, que é 2010, que aí eu vou vincular um SIM
de 2010 e 2011. Então, isso é feito ano a ano e vocês imaginam a quantidade de informação que isso tem. Imagina uma base de dados com internações durante um ano, uma base de dados com óbitos ao longo de um ano de todo o Brasil, se for o caso de trabalhar. Eu já trabalhei com todo o Brasil, né? Ou mesmo se você pega com todos os estados, né? Um estado do Rio de Janeiro, que, por exemplo, que é o que eu mais trabalho. São muitos óbitos ao longo de um ano e são muitas internações ao longo de um ano. Então, você tem que ter uma máquina que você possa rodar isso, de preferência que ela seja utilizada para isso. Aliás, ela deve ser utilizada só para isso, porque você está trabalhando com dados que contêm informações de indivíduos. Então, isso não pode ser feito num computador que contém a internet, muito menos numa sala que tem acesso à internet. Não, precisa ser feito as salas que são apropriadas, onde não entre muitas pessoas, onde o acesso seja somente para isso e que não tenha nada, absolutamente nada de internet. Posteriormente, que você conseguiu fazer os teus pares, né, constituir os pares verdadeiros, aí o que você faz? Você retira tudo que pode identificar esses indivíduos, passa para uma planilha, para a tua base de dados que você já constituiu num pacote estatístico, e aí sim, aí você pode levar para um outro computador, para uma outra sala, desde que não haja qualquer identificação desse indivíduo. Obviamente, você tem que conhecer as limitações, né? Então, limitações, por exemplo, que a gente está falando aqui, para o tempo de sobrevida. Muitas vezes, um procedimento, para você ter sobrevida, deveria ser o quê? A partir do momento em que ele foi realizado. Esse é um problema da IH. A gente não consegue esse tipo de informação, é uma outra limitação. Então, muitas vezes, você vai estimar a sobrevida a partir da data da internação do indivíduo, né? O tempo até o óbito estimado em dias e entre a data da internação e do óbito, a mesma coisa, é outra limitação. O tempo de censura dos sobreviventes, que é calculado a partir da data da internação, quando deveria estar sendo calculado a partir da data do procedimento, mas você não tem isso, né? Diagnósticos primários e secundários nas AIHs, eu preciso conhecer quais são os diagnósticos primários que são firmados, por exemplo. Doença isquêmica do coração, um indivíduo que internou com infarto agudo do miocárdio, mas evoluiu para insuficiência cardíaca, no final da internação dele, o diagnóstico será insuficiência cardíaca. Só que a insuficiência cardíaca, ela é relacionada a uma doença isquêmica do coração. E eu não tenho lá o diagnóstico secundário. Então, eu preciso saber, através de outros dados, saber se a base me oferece outros dados, de modo a me permitir analisar que aquela internação por insuficiência cardíaca está relacionada a um processo isquêmico do coração. E os diagnósticos secundários nas AIHs, como eu falei, eles não são passíveis de um trabalho, né? Porque praticamente são inexistentes nas AIHs. Né? A gente pode trabalhar com uma subestimação, por exemplo. Por quê? Porque a gente deve trabalhar com as AIHs pagas. O que significa as AIHs pagas? As AIHs que já foram auditadas. Mas dependendo do período que eu estou trabalhando, pode ter AIHs que ainda não foram auditadas e que, portanto, eu estou deixando de contemplá-las na minha investigação. E o principal aspecto, que é o que eu falei, que a gente precisa conhecer muito bem, principalmente as AIHs, são a falta de variáveis clínico-epidemiológicas. Não? Então, em resumo, eu preciso, insisto, né? Insistindo, eu preciso conhecer bem as bases de dados para saber fazer as perguntas. Se eu já as conheço, então é possível mais facilmente eu faço perguntas. Mas para quem vai trabalhar, quem se interessa a trabalhar com essas bases, a minha sugestão é que as contemple através lá do site do DataSUS para conhecê-las, principalmente as bases de dados que são individuais. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente trabalha com bases de dados é não somente comparar resultados, mas interpretar resultados. Um dos trabalhos que eu vou mostrar aqui trata sobre a febre reumática. E aí, se for comparar os meus dados de febre reumática com os Estados Unidos e com a Europa, ora, eu vou dizer que os meus dados são muito ruins. Né? Eu vou dizer que talvez que os meus resultados sejam muito ruins. Por quê?
porque eu tenho condições socioeconômicas que envolvem a doença, que envolvem esses países, que são muito diferentes. Então, eu preciso contemplar esses aspectos e interpretar esses resultados em relação a esses países, e não simplesmente compará-los. Então, eu preciso, além de comparar números, interpretar esses números. Então, isso é importantíssimo quando a gente trabalha com bases de dados também, e principalmente quando a gente compara bases de dados entre os diversos países, porque eles também estão disponíveis. Eu mostrei lá o site na França. Aquele site é possível acessar e disponibilizar ali alguns conteúdos, alguns objetos de bases de dados que eles têm. Eles são públicos. Bom, a partir disso, eu vou mostrar alguns trabalhos, vou mostrar 3 trabalhos que nós realizamos com bases de dados. Um primeiro trabalho, que é esse, que nós trabalhamos com bases de dados cujos diagnósticos eram todos consolidados. Então, é aquele primeiro exemplo que eu dei lá, ou seja, nós utilizamos lá o site do DataSUS e utilizamos a AIH com bases de dados consolidadas. E depois, para vocês verem a diferença, eu vou mostrar 2 trabalhos que foram feitos com bases de dados nominais. Uma nominal do Sistema Único de Saúde e outra nominal, que é passível de fazer, com uma base de dados de um outro hospital, de um hospital público também. Então, diferentes contextos para vocês poderem ter uma ideia de como a gente pode utilizar essas bases. Esse primeiro trabalho foi o trabalho, motivo do trabalho de conclusão de curso de um aluno nosso, Matheus Medeiros. Aliás, esse trabalho foi contemplado com em primeiro lugar o ano passado na jornada de iniciação científica da Câmara de Medicina, que deixou a gente bastante contente. E foi nós analisamos a tendência das internações e óbitos por febre reumática aguda e doença reumática crônica do coração, uma análise no território brasileiro de 2000 a 2016. Eu não vou mostrar, obviamente, esse trabalho tem inúmeros resultados, eu vou mostrar aqui alguns resultados principais, né, mais visando ali o tema dele. Tá? Então, qual foi o método? As informações foram obtidas na base de dados consolidados sobre AIH, autorização de internação hospitalar, para internações e óbitos nas internações. Então, aqui o que nós queríamos ver era o quê? Os indivíduos que internavam e que morriam dentro do hospital. E isso nós temos inclusive nas bases de dados que são consolidados. Nós selecionamos diagnósticos. Os diagnósticos nas autorizações de internação hospitalar, elas têm um código. Então, nós selecionamos esse código para os diagnósticos de febre reumática aguda e doença reumática crônica do coração por residência. Isso é outra coisa importante, porque ele te permite selecionar por local de internação. Como a gente estava avaliando febre reumática aguda e doença reumática crônica do coração, nos interessava o quê? O aspecto de onde esse indivíduo morava. Então, nós selecionamos por residência. Agrupados de acordo com a unidade de federação, nós estudamos cada uma das unidades de federações e das regiões brasileiras, considerando variáveis sexo e faixa etária. E aí, de novo aqui, mais uma vez exemplificando, as faixas etárias que nós tínhamos 2 faixas etárias para escolher dentro desses dados consolidados. E uma faixa etária contemplava bem a faixa etária para as doenças que nós estávamos estudando. Então, nós a escolhemos. Se elas não contemplassem, o que eu teria que fazer? Trabalhar com as bases de dados individuais lá do DataSUS. Não precisavam ser identificadas. Eu consigo trabalhar com as individuais e obter faixas etárias, porque nas individuais eu tenho a idade em cada uma delas. E, obviamente, a gente utilizou dados populacionais, né, para a gente poder fazer os cálculos do IBGE, dos censos de 2000 a 2010 e as estimativas populacionais que são feitas pelo IBGE dos anos intercenso. E aí, esses são os nossos resultados. Olha lá, os resultados esse aqui é o resultado das internações, é a taxa de internação para febre reumática aguda. Nós tivemos, por febre reumática aguda, em todo o Brasil, 67.505 internações, em todo o Brasil. Né? E o que a gente vê aqui? A gente vê esse aqui tá por regiões brasileiras, comparando o sexo feminino com o masculino, e aqui nós temos cada uma dessas linhazinhas pontilhadas com triângulozinho, eles representam
as diferentes faixas etárias, que foram 5, de 0 a 14 anos, de 15 a 29 anos, de 30 a 44 anos, de 45 a 59 anos e de 60 anos ou mais. E o que a gente olha aqui, de cara, chama atenção, é uma predominância, né, uma frequência maior da faixa etária de 60 anos ou mais, em ambos os sexos, em todas as regiões, seguida da faixa etária de 45 a 59 anos, principalmente aqui a partir do ano de 2007. E aí, é uma coisa esperada? É a primeira coisa que a gente, né, tem que parar para depois levar lá para a nossa discussão e interpretação. É uma coisa esperada para a febre reumática aguda? Não, não é uma coisa esperada. Não esperaria que indivíduos com 60 anos ou mais tivessem uma frequência maior, principalmente ali, e parece que houve alguma coisa aqui, principalmente a partir do ano de 2007, porque a gente repara que fez um pico aqui na taxa de internações por essas faixas etárias, né? Então, isso nos chamou a atenção. Aí nós temos a taxa de internação por doença reumática crônica. Nós tivemos 135.701 internações por doença reumática crônica em todo o Brasil, né? E aí também o que chama atenção? Aqui eu já espero encontrar, mas isso aí também me chama atenção a faixa etária de 60 anos ou mais para essas faixas etárias, principalmente tem em ambas as faixas, né? Tanto no sexo masculino, mas no sexo feminino. Só que no sexo feminino, as faixas etárias que são imediatamente subsequentes, né, como a faixa etária ali dos 45 aos 59 anos, elas são mais próximas da faixa etária de 60 anos ou mais, quando a gente compara com o sexo masculino. Então, a gente também observa isso aqui na doença reumática crônica do coração, em relação, quando a gente compara o sexo feminino com o sexo masculino, um pouco diferente lá da febre reumática aguda. Aqui é a taxa de mortalidade, né, por 100 mil habitantes, desculpe, a taxa de internação por 100 mil habitantes, onde a gente analisa a tendência em cada uma dessas regiões. Então, qual foi a tendência por essa taxa de internações na região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste? Então, a gente observa aqui que na região norte teve uma tendência de leve queda, tanto para a febre reumática aguda como para a doença reumática crônica. Então, aqui nós estamos comparando as tendências em cada uma dessas doenças por regiões, né? Na região nordeste, nós tivemos uma leve queda da febre reumática aguda e um leve aumento na doença reumática crônica do coração. Na região sudeste, a gente observa que foi praticamente mantida, se manteve estável para a febre reumática aguda e uma leve queda da doença reumática crônica do coração. Na região sul, a gente observa uma leve queda aqui na febre reumática aguda e uma queda aqui na doença reumática crônica do coração. E na região centro-oeste, a gente observa para essas taxas de internação um aumento na febre reumática aguda e também na doença reumática crônica do coração. Então, olha que informações importantes, né? Essa base de dados nos trouxe de aspectos e diferenças entre as diferentes regiões do Brasil, que pode chamar, inclusive, a atenção da gestão para determinadas áreas. Quando a gente analisa os óbitos, né? Esses aqui são os óbitos, né? São os óbitos para a febre reumática aguda. Então, a gente observa também que é extremamente variável, né, os óbitos para a febre reumática aguda aqui ao longo de todo o período que foi estudado. A gente observa também que é mais predominante a frequência da idade 60 anos ou mais para essa faixa etária, também para os óbitos. A faixa etária 60 anos ou mais, ela tem as maiores taxas, principalmente aqui, a gente observa, olha, a partir do ano de 2007, em todas as regiões, isso para todas as regiões e para ambos os sexos. E o sexo masculino, ele parece ter uma maior taxa que o feminino, né? Em relação à taxa de mortalidade para doença reumática crônica do coração, a gente também observa que foi extremamente variável aqui ao longo do período analisado, né? Mas é predominante ainda a faixa etária 60 anos ou mais.
que é a faixa com maiores taxas aqui em ambos os sexos, a gente observa isso para todas as regiões. A gente observa aqui que na região centro-oeste e aqui na região sul são os que possuem as maiores taxas, principalmente, né, as maiores taxas que eu digo dessas faixas, da faixa etária de 60 anos ou mais e também de 45 a 59 anos. E elas se destacam, inclusive, das demais regiões, também a região sudeste aqui, a gente observa a mesma coisa, né? E a faixa etária, 60 anos ou mais, como eu disse, também aqui se destacou. E a gente observa aqui um pico, que é outra coisa que chama atenção nesses resultados, principalmente na região sudeste, no ano aqui, na região centro-oeste, aqui no ano de 2004, e na região sul, aqui no ano de 2003. Então, o que chama atenção, dados também interessantes. Essa aqui é a tendência nas taxas de óbitos por região, comparando aqui a febre reumática aguda com a doença reumática crônica. Então, a gente vê a tendência aqui, que na região norte é um leve aumento por óbitos para a febre reumática aguda e um aumento, né, para a doença reumática crônica do coração maior. Na região nordeste, um leve aumento para a febre reumática aguda, com aumento para a doença reumática crônica do coração. A gente vê na região sudeste, é uma linha mais tênue, né? É um aumento muito leve, né? praticamente estável aqui na região sudeste para a febre reumática aguda e mais estável que na doença reumática do coração, tem uma tendência a uma leve queda, bem leve. Na região sul, a gente vê um leve aumento para a febre reumática aguda e uma queda para a doença reumática crônica do coração. Na região centro-oeste, um leve aumento aqui para a febre reumática aguda e um aumento para a doença reumática crônica do coração. Então, a gente observa, inclusive, disparidades entre essas diferentes regiões. Então, quais são as conclusões que a gente pode chegar? Apesar do Brasil não ser considerado mais um país endêmico para a doença reumática, né, do coração, a gente observa ainda números relevantes de internações e óbitos pela doença reumática e por sua sequela cardíaca, doença reumática crônica do coração. A gente observa as tendências para internações e óbito no Brasil bem semelhantes à tendência de cada uma das regiões, com uma tendência com diminuição das internações, mas aumento dos óbitos para febre reumática aguda e doença reumática crônica do coração, como nós podemos observar. Com exceção das internações para febre reumática aguda, como nós observamos na região centro-oeste, e doença reumática crônica do coração na região centro-oeste e nordeste, e em relação aos óbitos, a exceção foi a doença reumática crônica do coração na região sul, que diferente das outras, que teve tendência a aumentar, na região sul teve tendência a diminuir. O sexo masculino, chamei a atenção, ali, principalmente na doença reumática crônica do coração, ela predominou nos extremos da idade, e o sexo feminino, ele sobressaiu mais em relação do que o sexo masculino nas faixas intermediárias. Interpretando esses dados, né, o que a gente tem? Que eu falei, não basta só comparar, tem que interpretar. A gente observa uma disparidade entre as regiões dos estados, mais significantes nas regiões centro-oeste, nordeste e norte, e isso corrobora com características epidemiológicas da doença reumática, que está relacionado o quê? A condições socioeconômicas dessas regiões brasileiras. Então, repare, né, isso para a gestão, isso para a atuação da prática clínica em relação a essas doenças, como são importantes essas informações de atuação em regiões sinalizadas por estudos como esse, né? O que pode ter influenciado, eu chamei lá a atenção quando a gente falou de febre reumática aguda, que a gente não esperava um número de internação, um número de óbitos tão grande para a febre reumática aguda nessa faixa etária de 60 anos ou mais, o que pode ter trazido influência para isso? Interferência na codificação de outras doenças de etiologia não reumática e, muitas vezes, erro de codificação, que talvez esse tenha sido maior. Ou seja, ao invés de ser codificado como doença reumática crônica do coração, foi codificado como febre reumática aguda. E aí pode ter proporcionado aquele aumento maior ali, e a gente quase que tem essa certeza quando a gente observa a doença reumática crônica do coração ali, comparando uma com a outra, nesses resultados. O que poderia ajudar
a esclarecer melhor isso. Eu utilizar as bases de dados individuais no SIM. Por quê? Porque aí eu vou ter a menção da doença febre reumática aguda ou doença reumática crônica do coração em uma das linhas. E aí isso me permite comparar o quê? Com a causa básica que eu tenho do dado consolidado. E é isso que eu estou falando, e é isso que nós estamos fazendo agora. A gente está olhando para isso, e aí eu já posso mais ou menos assegurar a vocês que parece ser essa explicação mesmo, ou seja, muitas vezes ocorre o erro de codificação. Bom, eu vou mostrar agora rápido 2 outros estudos. Esses estudos foram feitos com base de dados nominais, só para mostrar para vocês os aspectos da vinculação entre bases de dados e os resultados que elas permitem quando nós a utilizamos. Então, esse é um trabalho de doutorado da doutora Cristina Guruni, da UFRJ, obviamente parceira da gente, né? Nós temos parceria com a UFRJ, como o Hospital Naval Marcílio Dias, são nossos parceiros. Então, essa foi uma tese de doutorado que eu tive a honra de orientar, porque ela foi continuação da minha tese de doutorado, da doutora Cristina, em que ela analisou a sobrevida após angioplastia coronariana ou cirurgia de revascularização do miocárdio, paga pelo Sistema Único de Saúde em residentes do estado de Rio de Janeiro no período de 1999 a 2010. Então, nós incluímos todos os indivíduos submetidos à angioplastia coronariana e revascularização do miocárdio no banco das AIHs pagas nesse período, de 1999 a dezembro de 2010. O que eu estou dizendo com isso? Que a gente não trabalhou com amostra, nós trabalhamos com uma população, ou seja, todos os indivíduos que foram submetidos a esses procedimentos foram contemplados no estudo. Os procedimentos foram cirurgia de revascularização, em que nós excluímos aqueles com troca valvar e angioplastia concomitante, porque a gente sabe que são procedimentos que, quando feitos juntos, eles têm um pior prognóstico, né? A idade que nós contemplamos, menor do que 20 anos, e procedimentos também sem circulação extracorpórea, que foi menos de 5%. Os procedimentos de angioplastia que nós contemplamos sem stent, com stent convencional e angioplastia primária. As informações de óbitos pós-alta, né, nos bancos das declarações de óbitos foram de 1999. Reparem lá, nós começamos com a IH em 1999 e fomos até 2014, ou seja, 4 anos a mais além das internações de internação hospitalar. E isso é muito bom. A gente tem mais 4 anos para a gente observar o procedimento que foi feito lá em 2010. E fizemos o relacionamento probabilístico. Nós utilizamos o STATA, desculpe, aqui nós utilizamos os dois, o STATA e o RECLINC, que não está anotado aqui. E os bancos da AIH foram, então, vinculados com a DO através de todas aquelas variáveis que eu já citei para vocês. Nós consideramos faixas etárias de 20 a 49 anos, 50 a 69 anos, e idade igual ou superior a 70 anos. Consideramos sobrevida até 1 ano, e depois analisamos a sobrevida a curto, médio e longo prazo. O curto prazo foi até 30 dias, o médio prazo até 1 ano pós-alta, e o longo prazo nós consideramos 4 anos de alta para comparação. E fomos até 15 anos. Isso vai ser mostrado nos gráficos. Então, aqui a gente tem já os resultados, né? Essas foram as características dos indivíduos submetidos aos procedimentos. Repare, nós tivemos 19.263 com angioplastia, 10.975 com revascularização do miocárdio. Repare que o número de procedimentos é maior nesses indivíduos, porque, claro, um mesmo indivíduo pode ter feito mais de um procedimento, né? Homens representou 63% nas angioplastias, 68% nas revascularizações do miocárdio. A média da idade foi bem semelhante para homens e mulheres. O segmento mínimo que nós tivemos foi de 4 anos. É um bom tempo de segmento, né, para a gente poder acompanhar esses procedimentos. E o máximo foram de 15 anos. Quanto aos óbitos por angioplastia, ao longo de todo esse tempo, nós tivemos 5.433 e para cirurgia de revascularização miocárdica, 3.645. Nós fizemos uma probabilidade, um cálculo da probabilidade de sobrevida, tanto para homens e mulheres, segundo o período de acompanhamento, aqueles períodos que eu defini para vocês. Curto prazo, médio prazo até 1 ano e longo prazo.
Reparem aqui, essa é a probabilidade de sobrevida para a angioplastia, para o homem e para a mulher, né? A gente tem uma probabilidade de sobrevida na angioplastia que se assemelha muito ao homem e à mulher, exceto no longo prazo, quando a mulher supera, mas também mulher vive mais do que o homem, né? A gente vai ver que isso teve a influência da idade posteriormente. Agora, reparem a diferença aqui. Olhem para a angioplastia, de novo, e olhem aqui para a cirurgia de revascularização. Olha a probabilidade de sobrevida dos homens em relação às mulheres. Para a cirurgia de revascularização, o que nos mostrou aqui é que a probabilidade de sobrevida dos homens é maior do que das mulheres. Como se as mulheres assim, não respondessem bem à cirurgia de revascularização. Tanto a curto prazo quanto a médio prazo. De novo, a longo prazo, a mulher ganha, né, dos homens, mas repare que é uma diferença pequena, principalmente se a gente compara lá com a angioplastia. A gente também fez uma evolução temporal no número de procedimentos ao longo desses anos para angioplastia e cirurgia de revascularização do miocárdio, comparamos um com o outro, inclusive calculando o crescimento médio anual de cada um deles. Então aqui está a angioplastia, né, total, e aqui está a cirurgia em preto, né, nesse gráfico preto, aqui nessa linha preta, está a angioplastia total, e a cinza está a revascularização do miocárdio total. E aí a gente vê um crescimento médio anual muito maior para a angioplastia do que a cirurgia de revascularização do miocárdio ao longo desses anos, né? E a gente vê também o crescimento aqui da angioplastia ao longo desses anos e mais ou menos a manutenção da cirurgia de revascularização do miocárdio ao longo desses anos, como se houvesse, como fosse uma técnica quase que substituta, né, em relação ao outro, ou seja, cada vez mais a angioplastia ganhando maior adesão em relação para o tratamento das reperfusões miocárdicas ao longo do tempo, né? Esse aqui é o resultado da curva de sobrevida de Kaplan-Meier após angioplastia coronária, por sexo e faixa etária, até 1 ano de segmento. Então, aqui nós temos em cinza os homens, em vermelho as mulheres, na curva de sobrevida, essas que estão aqui mais anteriores, elas obviamente são as idades mais jovens, obviamente a sobrevida que a gente espera é maior mesmo, mas a gente vê aqui um melhor resultado para os homens, principalmente na faixa etária mais jovem, ou seja, na faixa etária dos 20 a 49 anos. A gente vê na faixa etária dos 50 aos 59 anos, a gente vê aqui se igualando, tem uma ligeira tendência aqui no início de melhor resposta para os homens, no final as mulheres melhoram, né, essa sobrevida, como a gente viu lá no cálculo da probabilidade de sobrevida, e nas faixas etárias mais avançadas, 70 anos ou mais, a gente vê inicialmente os homens começam com uma sobrevida melhor, mas ao final do período de 1 ano, as mulheres têm uma melhor sobrevida em relação aos homens. Essa é a curva da angioplastia, a curva de sobrevida da angioplastia para o segmento de 15 anos. Então, aqui é a mesma coisa, a gente tem em cinza os homens e em vermelho as mulheres, e a gente observa nitidamente aqui que nas faixas etárias mais jovens, os homens e as mulheres praticamente eles se igualam, há uma vantagem maior dos homens lá mais no início do período e no final do período nas mulheres, e posteriormente, por isso que é importante a gente fazer essa análise para muitos anos, né? Aqui a gente tem 15 anos, repara lá que tira aquela impressão que a gente tinha do 1 ano para a angioplastia coronariana. Até 1 ano, realmente, eles andavam iguais. Mas quando passado isso, ao longo do tempo, a sobrevida para as mulheres na angioplastia coronariana, ela é melhor do que a dos homens, tanto para a faixa etária de 70 anos ou mais, quanto para a faixa etária de 50 a 69 anos. E para a cirurgia de revascularização, lembra que eu falei que as mulheres não respondiam tão bem assim? E é verdade quando a gente olha aqui para essas taxas, para essa curva de sobrevida que foi vista até 1 ano. Aqui a gente tem em preto os homens e em cinza as mulheres, né? Esse mais clarinho. E a gente observa aqui que em todas as faixas etárias, a sobrevida na cirurgia de revascularização do miocárdio até 1 ano foi melhor no sexo masculino.
E quando a gente analisa depois de 1 ano até 15 anos, a gente observa aquilo ali até 1 ano, a gente observa, na realidade, uma melhor sobrevida para os homens, mais ou menos até 4 anos, e nessa idade aqui, na faixa etária mais jovem, né, de 20 a 49 anos, eles tendem, desculpe, até 4 anos mesmo, a gente observa uma melhor sobrevida para os homens nas 2 faixas etárias, né, a mais jovem e a mais avançada, até 4 anos. E, posteriormente, a gente tem uma melhor sobrevida para as mulheres. E nessa faixa etária aqui, de 50 a 69 anos, a gente obtém um resultado melhor para os homens na cirurgia de revascularização até mais ou menos 11 anos. E depois disso, a gente tem um melhor resultado também para as mulheres. Então, mostrando a importância da gente analisar isso aí, quanto maior o tempo, melhor a gente tem probabilidade de fazer essas análises, né? Aqui é a angioplastia coronariana, quando a gente compara a angioplastia primária, né, que é feita ali no evento agudo, a angioplastia com stent e sem stent. Né? O que a gente repara? Uma pior sobrevida, e ela é esperada para a angioplastia primária, porque ela está sendo feita ali no evento agudo, no infarto agudo do miocárdio, né? Mas a gente repara que não houve muita diferença quando a gente utilizou o stent, a angioplastia com stent e a angioplastia sem stent. Teve benefício aqui depois, quando passou 10 anos, né, 12 anos, 13 anos, e depois tende a se igualar de novo. E aqui, mostrando para a cirurgia de revascularização do miocárdio, uma análise de acordo com o tempo de hospitalização. E o que essas curvas mostram é que quanto menor o tempo de hospitalização para esses indivíduos, melhor a sobrevida. Limitações, eu já tinha apontado, né? A ausência da data do procedimento, ou seja, a gente acaba calculando a sobrevida a partir da data de internação, os diagnósticos das AIHs, e com o tempo, os procedimentos que são contemplados, realizados no SUS, que pode ter o quê? AIHs que não foram contempladas, uma vez que não tenham sido auditadas. A gente conclui isso, ou seja, repara aqui o que eu falei, como é importante a gente não considerar só o aspecto do ensaio clínico, como é importante quando eu estudo isso dentro da minha região. Eu estou estudando o quê? Dentro do estado do Rio de Janeiro. É isso que é contemplado nos ensaios clínicos? Não, não são esses os resultados contemplados nos ensaios clínicos. Então, isso aqui, essa conclusão mostra exatamente isso que nós começamos a falar lá no início da nossa palestra, né? Independente dos fatores que possam ter contribuído para isso, que pacientes sejam mais graves, estejam em fila de espera, o fato é que, para esses indivíduos, se eu considero indivíduos mais graves, indivíduos que estavam na fila de espera, então são esses os resultados para esses indivíduos. Aí eu tenho que levá-los em consideração. Eu vou mostrar um outro trabalho agora mais rápido, para finalizar. É um trabalho que nós utilizamos uma base de dados que não teve nada a ver com DataSUS. A gente fez uma análise sobre vida pós-hospitalar de pacientes com infarto agudo do miocárdio, com supra de ST no período de 1999 a 2009, num programa que se chamava TIET. É um programa de trombólise no infarto na emergência com teleconsultoria. E foi um projeto de pesquisa do Dr. Luiz Maurino, do Hospital Servidores do Estado, que eu também tive a honra de orientá-lo. Esse trabalho, eles trabalhavam com teleconsultoria nas emergências, porque muitas vezes o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio ele não é realizado, ou então o colega realiza, mas fica com receio de fazer a trombólise e de dar complicações e acaba não fazendo, e aí esse indivíduo perde tempo com isso, porque a trombólise só vai ser realizada dentro do hospital. Então, a teleconsultoria visava isso, ou seja, realizar o procedimento trombolítico antes da chegada do indivíduo no hospital. Então, foi analisar a curva de sobrevida após a alta, né, dos indivíduos do Hospital dos Servidores do Estado, com diagnóstico de infarto agudo com supra de ST, internados dentro desse programa, de julho, a gente avaliou de junho de 1999 até 31 de outubro de 2007. E a gente fez uma análise da evolução temporal das taxas de mortalidade ao longo da década desses indivíduos com infarto com supra de ST. São bancos de dados, reparem, secundários, obtidos nos registros eletrônicos da unidade coronariana do Hospital Federal de Servidores do Estado,
nesse período, e a criação do período TIET, do programa TIET também dentro desse período. E o que nós utilizamos para vincular? Nós utilizamos esse banco de internações do Hospital da Unidade Coroneriana, do Hospital Servidores do Estado, com a base de dados do SIM. Isso nós tínhamos até dezembro de 2007, nós vinculamos até dezembro de 2008, um ano a mais. Nessa época, eu utilizei o RecLink 3. E esses foram os resultados. Em linha verde, foram os indivíduos que realizaram a trombólise no primeiro local, ou seja, assim que eles chegaram na emergência. Então, aqui a gente tem a curva de sobrevida deles até 11 anos. E aqui, em amarelinho, a gente tem a curva de sobrevida dos indivíduos que realizaram trombólise na unidade coroneriana dos servidores do Estado. Ou seja, houve um tempo, né, para que eles chegassem à unidade coroneriana e realizassem a trombólise. A gente vê uma curva de sobrevida melhor, né, bem melhor para os indivíduos que fizeram esse procedimento, inclusive ao longo dos anos, né, essa sobrevida ao longo dos anos, para os indivíduos que fizeram a trombólise lá no local da emergência, sem esperar chegar à unidade coronariana de um hospital. Em azul estão os indivíduos que não foram trombolizados, obviamente a curva de sobrevida, isso está provado em outros estudos, é muito ruim. Né? Aqui foi posteriormente, está praticamente repetindo, e aqui, na época, quando a gente analisou isso, na França também tinham resultados de trabalhos oriundos de investigação semelhante à nossa, ou seja, só que eles comparavam uma coisa a mais. Além da trombólise pré-hospitalar, eles comparavam também, aqui nesse caso, com a angioplastia primária. Eles comparavam indivíduos que faziam trombólise pré-hospitalar, como nós realizamos lá no programa TIET, trombólise dentro do hospital, angioplastia primária e indivíduos que não tiveram reperfusão. E reparem aqui que os indivíduos que faziam trombólise pré-hospitalar têm uma curva de sobrevida, inclusive melhor do que os próprios indivíduos que fizeram angioplastia primária. Isso foi motivo de discussão dentro do sistema de saúde francês. E aí, aqui eu comparo, né, eu coloquei um ao lado do outro, porque são muito semelhantes as curvas, né, aqui, a pré-trombólise dele com a nossa pré-trombólise, a trombólise no primeiro local, comparado aqui com a curva de sobrevida dos indivíduos que fizeram na instituição, e aqui é a curva de sobrevida que fizeram na instituição deles. Esse estudo saiu praticamente na época da defesa do Maurinho. Então, as interpretações que a gente tem, né, a sobrevida para os procedimentos, elas estão abaixo da expectativa, né? A gente espera resultados melhores desses procedimentos, principalmente quando a gente fala ali da angioplastia, cirurgia de revascularização, e quando a gente compara com a literatura e interpreta isso na literatura, né? O pacientes idosos, mulheres revascularizados prévios, parece que eles respondem menos, né, a esses procedimentos, principalmente na cirurgia de revascularização do miocárdio. De novo, a letalidade e sobrevida são independentes de fatores que possam estar contribuindo para isso, ou seja, isso foi realizado e esses indivíduos morreram, né? E o que a gente espera é uma análise melhor disso, né? E de mundo real, como eu falei, e não apenas de ensaio clínico, da diminuição das doenças cardiovasculares, principalmente doenças químicas do coração, em relação a esses procedimentos cardiovasculares, ou seja, é necessário que haja um monitoramento desses procedimentos, de quaisquer procedimentos realizados ao longo desse tempo, para ver se contempla efetividade. E essa é uma forma da gente analisar. Então, essas são considerações, né, em relação, eu já falei praticamente tudo isso, ou seja, são estudos que podem ser realizados aqui para projetos de avaliação de procedimentos de alta complexidade utilizados em avaliação tecnológica em saúde. Na França, eles são, trabalhos como esses são extremamente utilizados para aproveitamento dentro do sistema de saúde, né, que é extremamente vinculado à universidade. E o que a gente precisa, né, se a gente pudesse concluir alguma coisa, é isso aqui, né? Ou seja, que a gente trouxesse essa curva, né, essa fila de medicamentos e cirurgias para mudanças no estilo de vida. Né? Essa talvez
seria a nossa grande conclusão aqui, principalmente desse estudo que eu apresentei em relação às cirurgias, de procedimentos, né, como angioplastia, cirurgia de revascularização. A gente ainda tem uma grande fila para medicamentos e cirurgias dentro do Sistema Único de Saúde. Seria interessante se a gente mudasse essa fila para mudanças no estilo de vida. E por conta disso, né, para que essa modificação dessa fila saia ali da fila dos medicamentos e cirurgias e passe lá para o balcão das mudanças no estilo de vida, eu respondo a pergunta do professor Anderson, né, e da pró-reitoria. Pesquisar é preciso? Sim. Mais do que nunca, pesquisar é preciso. Muito obrigado. Doutor Paulo, eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e te parabenizar pelo trabalho apresentado.